No FlaApp, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio-torcedor, Flá TV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No FlaApp, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso à Flá TV+, a Flá TV e a loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Baixe agora o aplicativo oficial do Mengão na loja virtual no seu celular. Muito boa tarde, Nação Rubro-Negra. Estamos ao vivo na Flá TV. São 2 horas mais 2 minutos. Dentro de instantes vai começar a coletiva de apresentação do novo técnico do Flamengo, Vitor Pereira. E como vocês podem ver nas imagens, a bandeira aqui no CT Jorge Lau está meio mastro, em homenagem, ao falecimento do Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que nos deixou aos 82 anos. Então, nossos sentimentos à família de Pelé, que foi o maior da história do futebol do Brasil. E olha, só lembrando que quem estará presente aqui na coletiva são o presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol, o Marcos Braz, o diretor executivo, o Bruno Spindel, e também o nosso CEO, Reinaldo Belotti. Agora, vocês estão vendo aqui as imagens da sala aqui no CT Jorge Lau, da coletiva de imprensa, sala que se chama Vitorino Sherman. E, gente, eu tenho certeza que a nação hoje recebeu uma notícia maravilhosa, está muito feliz com o retorno do nosso Coringa, Gerson, né? Ele já até conversou com a nossa repórter Júlia Corson, falando que ele teve os 2 melhores momentos na vida dele, foram quando a filha Giovana nasceu e quando ele vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez, e agora, mais uma vez, esse momento feliz aí retornando ao Flamengo. E olha, eu vou só me posicionar aqui, porque estão todos chegando aqui na sala de coletiva Vitorino Sherman, o nosso CEO do clube, o Reinaldo Belotti, e ao lado dele, Bruno Spindel, diretor executivo, Vitor Pereira ao centro, Rodolfo Landim, nosso presidente do Flamengo, e Marcos Braz, nosso VP de futebol. Já já a gente vai dar início aqui à coletiva de apresentação do novo técnico Vitor Pereira. Boa tarde a todos. Presidente Rodolfo Landim, com o senhor a palavra. Alô? Eu acho que eu desliguei. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, feliz ano novo para todos os presentes. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Muito feliz aqui de estarmos começando uma nova temporada. Mas indo direto ao assunto, quer dizer, a apresentação do Vitor, quer dizer, eu acho que para todos que gostam de futebol, acho que o Vitor dispensa apresentações, né? É um técnico que tem, eu acho que o DNA do Flamengo, vencedor, com trabalhos excepcionais na sua carreira. Muito contente de poder contar com ele aqui, de estar aceitando esse desafio, de estar junto conosco, e uma expectativa de que esse ano será novamente um ano muito positivo para o Flamengo, onde nós teremos resultados bastante positivos para poder deixar a nossa torcida, imensa torcida, feliz. É isso. Obrigado. Seja bem-vindo. Marcos Braz, por favor. Boa tarde a todos. Um feliz 2023 aí para todo mundo. Que seja um ano magnífico, que seja esperançoso aí por todas as situações que nós estamos vivendo. E falando do Vitor Pereira, a gente aqui está muito feliz. Um técnico uma pessoa que desde o primeiro momento entendeu as nossas expectativas. Não foi fácil convencer ele de vir para cá, vocês podem ter a certeza disso aí. Ele vai falar um pouco disso aí, dessa situação aí mais à frente. Mas o que importa é a grandeza do Vitor Pereira, técnico que foi campeão português, grego, passou por outros lugares também, sempre com excelência. E, Vitor, boa sorte para você
muito feliz aqui de estar com você, desde o primeiro momento em que conversamos, pelo menos essa era uma sensibilidade minha. Eu acho que futebol é imponderável, mas eu sou bem esperançoso que você vai ter uma grande passagem aqui. Boa sorte aí e muito obrigado pela confiança. Bruno Spindel. Boa tarde a todos, boa tarde, nação, feliz ano novo a todos. Dar as boas-vindas aí ao Mister, como o presidente e o Marcos já falaram, treinador que tem o DNA do Flamengo, multicampeão, em Portugal, Grécia, China, desenvolveu grandes trabalhos e a gente tem a plena convicção e a certeza que ele vai somar muito ao clube que é vencedor, ao grupo que é vencedor, e ajudar muito a tirar desempenho desse grupo, e a gente confia muito que vai ser um ano de grandes vitórias e grandes conquistas. Muito boa sorte aí, muito bem-vindo, Vitor. Obrigado por estar conosco. Reinaldo Belotti. E nós, como toda a diretoria, como toda a torcida do Flamengo, está muito esperançosa nesse ano 2023. Seja bem-vindo, boa sorte e contamos com você. Vitor Pereira, por favor, também, suas primeiras palavras aqui na coletiva de apresentação. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Aproveitar para desejar um bom ano, um ano de bom futebol. Agradecer a confiança, agradecer a aposta e retribuir com compromisso, retribuir com dedicação, que é o que fiz por todos os clubes por onde tenho passado. Com este grande desafio que me foi lançado por um clube da dimensão do Flamengo, num ano com muitos títulos em disputa, quer dizer que um desafio profissional muito grande e que é com muita honra, com responsabilidade, com compromisso total, que aceitamos, eu e a minha equipa técnica, com muito orgulho. Portanto, o meu agradecimento pela confiança e vamos trabalhar forte, vamos trabalhar para conseguirmos grandes vitórias este ano. Agora a gente tem a entrega aí da camisa para o Vitor Pereira, também a foto oficial, e só lembrando que o Vitor Pereira tem 54 anos, jogou futebol também, inclusive, foi volante, jogou por 10 anos, formado em Educação Física, como o Marcos Braz falou, foi campeão português, campeão também grego. E a gente, dentro de instantes, vai começar a nossa coletiva de imprensa. A primeira pergunta vai ser até já do sócio-torcedor, mas enquanto isso a gente vai tirar nossas fotos. Vai aguardar o momento que o Vitor Pereira está mostrando aqui o cartão também de sócio. Tá, agora eu vou vestir a camiseta, né? Vocês viram? É isso. O número tem que ser mais, o número tem que ser mais pequeno, caramba, que eu não estou assim, estou gordo, mas não estou muito. Está bem, está bem. Nossa. Está bom. Muito obrigado, Presidente, muito obrigado. Que é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Então, esse é o momento aí que o Vitor Pereira, oficialmente, é o novo técnico do Flamengo. E a primeira pergunta da nossa coletiva vai ser do Rafael Frizeiro, sócio torcedor do Flamengo. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde a todos. Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado. Rafael Pérez, do Nação Rubro-Negra, sócio torcedor. Em nome da nação, te desejo boa-vinda. É isso que a gente deseja, que a torcida rubro-negra, a maior torcida do país, a maior torcida do mundo. Você é conhecido por times com grande posse de bola, marcação e pressão na zaga adversária. E isso foi uma característica muito marcante
que a gente teve, principalmente do seu compatriota, o Jorge Jesus. Você pretende manter esse estilo de jogo, principalmente com o Flamengo no ano passado, tendo 2 atacantes, com Gabigol e Pedro, atuando juntos? Boa sorte. Muito obrigado. É assim, fundamentalmente o que pretendemos juntos, e foi também um dos motivos que me convenceu a aceitar este desafio, é a qualidade do elenco, não é? Um elenco com qualidade, uma estrutura de altíssimo nível que nos permite trabalhar com todas as condições. O que pretendemos é criar juntos um jogo que seja um jogo atrativo, que seja um jogo que os jogadores desfrutem, que tenham alegria no seu jogo e que os adeptos também, que entusiasmem os adeptos, a grande torcida, que de facto 42 milhões de torcedores é muita gente, é muita paixão junta. Vitor, aqui, Luana Trindade, repórter da Flá TV. Aproveitar esse espaço para você esclarecer algumas coisas, principalmente em relação à sua saída do clube anterior e também como é que foram as negociações aqui para você vir aqui comandar o Flamengo. Sim, vou aproveitar a oportunidade porque tive calado este tempo todo, não é? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu a conheço a verdade. Só eu a conheço, mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil. Um ano, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não. E, por isso, assinámos um ano de contrato. Não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca... E para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem, infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora, que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça
era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano e depois eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Não fiquei, dei tudo de mim. Trabalhei sério, como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não vieram porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver, não vieram. Vieram outros que me vão acompanhar e com dedicação, a mesma dedicação que tive no clube anterior, é a dedicação, agradecendo, reparem, agradecendo a forma como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto que, do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos, e quase que somava. O ano passado quase que somávamos, mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Gente, nós vamos abrir para as perguntas da imprensa. O Mr. Vitor não falará mais sobre esse assunto. Esse assunto já foi esclarecido. Agora a assessoria informando aqui que o Vitor já falou sobre esse assunto, né? Da questão do Flamengo / Corinthians, e agora
a gente vai abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não vai vir para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Pode. Vitor, aqui. Monique Danello, TNT Esportes, seja bem-vindo. O torcedor tem muita expectativa para essa temporada, porque logo no início tem um Mundial de Clubes, né, que é um desejo, especialmente dessa nova geração de torcedores que não viu o Flamengo conquistar o Mundial com o Zico. Queria que você falasse um pouco do planejamento para esse início de ano. Você não tem tanto tempo assim até o Mundial. A ideia é aproveitar alguma coisa de estrutura de time que ficou da última temporada. É um elenco que já se conhece muito bem. Quais são os seus planos para esse Mundial, especialmente, e para esse possível confronto com o Real Madrid? Mas primeiro temos que ganhar o primeiro jogo, não é? Para lá chegar. Claro, e temos que nos focar essencialmente nesse, não é? Que vem antes. Antes temos a Supercopa também. É assim, um trabalho bem feito, com títulos no ano anterior, não tenho dúvidas. Cada treinador tem o seu tem a sua forma gosta de um jogo. Cada treinador tem a sua ideia de jogo bem definida. Agora, a ideia de jogo tem que ser criada muito em função da qualidade dos jogadores, portanto, das características dos jogadores que temos à disposição. E uma das razões fortes foi a forma como apresentaram o projeto, a forma ambiciosa como apresentaram o projeto. Foi uma das razões de eu perceber que, de facto, isto era um projeto que eu tinha que agarrar, e a qualidade do plantel, a qualidade do elenco. A qualidade do elenco é construir um jogo com uma identidade que é jogado pelos jogadores, não é jogado por mim, não é jogado pelo meu staff, vai ser jogada pelos jogadores. Portanto, se vai ser jogada pelos jogadores que têm determinadas qualidades, aquilo que nós temos que cozinhar é um jogo que os ligue e que os liberte, ou que os permita expressar as suas qualidades, as suas características, e ao mesmo tempo um jogo consistente. Portanto, que é aquilo que nós vamos tentar. Temos pouco tempo, mas temos a experiência, tanto a equipa, tanto os jogadores, a maioria deles, como a equipa técnica tem a experiência para, num curto espaço de tempo, ir agilizando essa forma de jogar. Vitor, boa tarde. Diego Moraes, da TV Globo. Já que você falou de tempo e também falou muito de intensidade de trabalho, você teve pouquíssimo tempo ainda de Flamengo, né? Vai dar aqui pouco mais de 24 horas. Chegou ontem de manhã, conheceu todo o centro de treinamento, os jogadores. Depois de conhecer o centro de treinamento, já comandou uma atividade. Hoje está aqui sendo apresentado oficialmente. Você é um cara muito intenso e já tem uma decisão nesse mês, né? Em janeiro, a Supercopa contra o Palmeiras. E eu queria que você pudesse falar sobre esse jogo, que é um jogo importante também, já para começar com o pé direito. É assim, primeiro temos que construir o que é que já começamos a fazer. Os primeiros dias foi um bocadinho para dar condição para que hoje começasse o nosso trabalho tático. Começamos ontem e hoje já começamos o nosso trabalho tático, ligar os jogadores com as ideias, alinharmos as nossas ideias com as qualidades deles e as nossas ideias em termos de jogo. Portanto, perceber se os jogadores se sentem confortáveis e fazendo crescer
ideia de jogo. Portanto, sabemos que o tempo não é muito, mas também temos experiência mais do que suficiente para sermos objetivos. Para sermos objetivos, para não perdermos muito tempo com coisas que são secundárias, não é? Ir direto aos comportamentos que pretendemos. Portanto, a vantagem é essa, e a vantagem também de eu não estar pela primeira vez no Brasil, não é? Eu confesso, já disse isso mais do que uma vez, que quando cheguei conhecia muito pouco do Campeonato Brasileiro, conhecia muito mais jogadores via o Campeonato Brasileiro para ver jogadores, para analisar jogadores, mas hoje tenho um conhecimento do campeonato e dos jogadores do Flamengo muito mais aprofundado. Oi, Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo Lai, Grupo Globo. Como é que é chegar no Flamengo, onde o seu compatriota, né, o seu colega de profissão, Jorge Jesus, fez história aqui, e no ano passado ele chegou a dizer, né, que você era o melhor técnico atuando, né, comandando no Brasil. Como é que é vir para um clube onde o Jorge Jesus fez história, ter esse elogio e a amizade que você tem com ele? Não é? É engraçado que eu estou no Flamengo e ele está no Fenerbahçe, né? Eu vim do Fenerbahçe para o Brasil e ele foi para lá e agora vim eu para o Flamengo. Jogamos muitas vezes, sabem que defrontei muitas vezes o Jorge, muitas vezes, e fomos durante 2 anos, eu no Porto e ele no Benfica. Tivemos uma relação assim um bocadinho para o um bocadinho para o chispado, não é? Andamos sempre ali, aquilo andava sempre ali no limite do coisa. Engraçado que depois de termos disputado esses dois campeonatos entre nós, com o Benfica muito forte e com o Porto também forte, quase sem derrota nenhuma ao longo de 2 épocas, perdemos só um jogo no Campeonato Português, acabamos depois por desenvolver uma certa amizade, porque é assim, porque os treinadores, eu cada vez admiro mais os treinadores, seja que treinador for, porque isto muitas vezes nós representamos um papel e no fundo não somos assim, nós parece que desenvolvemos esta agressividade que às vezes as pessoas confundem com arrogância, mas muitas vezes é uma forma também, a tensão, não é? A tensão, a pressão sobre nós é tão grande que nos tornamos quase um duplo de nós próprios, não é? Em que somos muito agressivos quando estamos no trabalho, quando estamos a trabalhar dentro do campo, e ele é um bocadinho como eu, ele tem um bocadinho esta emotividade que eu também não tenho junto ao relvado, no treino, e depois fora dele somos pessoas diferentes. Portanto, essa amizade é uma amizade que eu aprecio, não é? Eu aprecio. O que ele disse, isso é muito relativo, não é? Essa apreciação do treinador que é melhor que o outro, isso é tudo muito relativo, muito relativo. Vitor, aqui em frente, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Você é o 4º técnico estrangeiro entre 7 treinadores contratados pela gestão do presidente Rodolfo Landim. Queria saber, depois de um ano, se você percebe que a escola europeia tem uma diferença, uma disparidade muito grande em relação à escola brasileira. O que de pontos positivos você consegue apontar também entre os treinadores brasileiros, depois de um ano aqui atuando no país, trabalhando no país, em meio a essa discussão que existe entre um técnico estrangeiro como algo inédito até à frente da seleção brasileira? Obrigado. Assim, para mim os técnicos não têm a nacionalidade, não é? Não têm nacionalidade. A questão é, não tem idade, também não tem idade, porque é competência. E há muitos técnicos brasileiros competentes. Para mim, foi uma surpresa grande, porque não é surpresa porque não acreditasse que houvessem bons técnicos, bons trabalhos no Brasil. É porque não seguia com essa atenção toda, do ponto de vista tático, o campeonato brasileiro. Agora, há uma diversidade tática muito grande, por isso é que este campeonato,
para além do calendário, se torna muito complicado, porque as equipas jogam de forma diferente, têm uma abordagem diferente no jogo e depois, condimentado com isto, os jogadores de muita qualidade técnica. Quer dizer que a partilha de conhecimento do treinador brasileiro com o treinador estrangeiro, para mim, isso foi o que aconteceu em Inglaterra. A Inglaterra tinha um jogo tipificado, não é? Um jogo típico, padronizado, e quando os jogadores estrangeiros começaram a partilhar também as suas ideias, quando o mercado abriu, o jogo evoluiu de uma forma rápida e hoje o campeonato inglês é um campeonato diversificado e com uma qualidade altíssima. Portanto, para mim, nós, como Portugal, eu fui agora a Portugal e, por exemplo, vi muito brasileiro. Aqui há um ano, há 2 anos, eu ando por fora, eu não via, eu agora vejo brasileiros em todo lado, a trabalhar. Portanto, isto é o mundo está assim, e a partilha de conhecimentos, nós só temos a ganhar com a partilha de conhecimentos. Eu vou evoluir com os treinadores brasileiros, como os estrangeiros, de uma maneira geral, vão evoluir com os treinadores brasileiros, e acredito que os treinadores brasileiros também tenham alguma coisa a acrescentar com a nossa partilha. Vitor, aqui à sua direita, Gustavo Henrique. O único título que a gestão do presidente Rodolfo Landim não conquistou foi do Mundial. E é um título muito aguardado por toda a torcida do Flamengo, até porque na história, em apenas uma oportunidade, chegamos lá. A minha pergunta é a seguinte: daqui a 2 meses, a disputa praticamente, pouco menos até, e tem um rival muito direto do Flamengo, que é o Palmeiras, numa outra decisão. É possível, para essas competições, logo agora de cara, você dar 100% de identidade ao time, ou você vai dar sequência ao trabalho do técnico Dorival Júnior? Como eu já referi anteriormente, é assim, foi um trabalho bem feito, um trabalho com títulos, e eu não vou chegar e não vou agora pintar a casa de novo, não vou pintar a casa de novo, vou pintando nas cores que eu quero, à minha maneira, à nossa maneira, em termos, quando eu digo a minha equipa técnica, vamos pintando com as cores que queremos, vamos pintando divisão por divisão, não é? E para a casa ficar construída da nossa forma leva algum tempo, mas, como eu também referi há pouco, a minha experiência permite-me ir diretamente aos comportamentos, sem perder muito tempo, e eles já começaram a perceber, já começamos a alinhar-nos todos nas mesmas ideias, que é isso que eu pretendo fazer durante estas próximas semanas, e só poderei responder essa pergunta quando já estivermos próximos do jogo com o Palmeiras. Vitor, aqui, Isabelle Costa, Paparazzo Rubro Negro. Queria te perguntar, porque o elenco do Flamengo tem muitos jogadores, né, que são jogadores de Copa do Mundo, jogadores que já conquistaram muitos títulos, inclusive aqui no Flamengo, e recentemente o Dorival tinha conseguido colocar o Pedro e Gabigol para jogarem juntos. E existem também outras posições que tem atletas que disputam, por exemplo, agora com a chegada do Gerson. Queria que você pudesse falar como pretende lidar com essa situação de muitos jogadores, estrelas, né, vamos dizer assim, e também com a competição, a disputa entre esses atletas. Obrigada. Normalmente o que caracteriza este tipo de jogador, o jogador com este perfil, é a ambição. Eu já trabalhei vários níveis de jogadores na minha carreira, e a grande diferença entre uns e outros é esta capacidade de manter a ambição, mesmo depois de ganhar muita coisa, mesmo depois de ganhar muitos títulos. E outro aspecto é a competitividade. Eles mantêm um nível de competitivo durante muitos anos, até ao final das suas carreiras. Portanto, essa competição vai, de certeza absoluta, quem vai beneficiar com ela será o Flamengo. Mas dá para Gabigol e Pedro jogarem juntos? Provavelmente sim, eles já provaram isso, ganharam títulos jogando assim, portanto, por que não? Vitor, aqui, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Em pouco tempo, né, mais ou menos um mês, o Flamengo tem a disputa do Mundial de Clubes.
antes tem a Supercopa contra o Palmeiras e no dia 12 tem a estreia no Campeonato Carioca. Eu queria saber como é que está o seu planejamento em relação a isso. Já pensa em colocar os principais jogadores no dia 12 ou você vai deixar isso mais para frente, só contra o Palmeiras? Como é que está isso? E como é que você pretende fazer esse controle de minutagem com os jogadores? O Dorival, por exemplo, tinha 2 times, né, que ficaram conhecidos como o time das Copas e o time do Brasileirão. Como é que você faz esse controle de minutagem com os atletas? Bom, a densidade competitiva, vocês aliás, eu acho que poucos clubes no mundo jogarão tantos jogos como o Flamengo, não é? Muitos poucos clubes no mundo jogarão tantos jogos como o Flamengo. Portanto, a densidade de jogos é tão grande que nós vamos precisar não podemos jogar sempre com os mesmos, vamos ter que gerir da melhor forma. Por isso é que o elenco tem que ser de facto competitivo. É importante essa competição. Vamos já iniciar. Eu preciso de algum tempo agora de trabalho, não há dúvida nenhuma. Preciso trabalhar com a equipa, preciso transmitir as ideias que pretendo transmitir, preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos, mas logo que possível também nós necessitamos de jogos, nós necessitamos jogar, portanto, porque o treino não chega, é preciso depois haver competição também. Espero ter possibilidade de os pôr a competir até ao jogo do Palmeiras, que é fundamentalmente, que é a prioridade, não há dúvida nenhuma, que é o próximo grande duelo, título para disputar. A prioridade será essa. Penúltima pergunta. Boa tarde, Vitor. William, canal William Godoy. Em seu trabalho anterior, você falou que era impossível, por mais que você quisesse, manter uma marcação alta e pressionada pela demanda de número de jogos. Além da influência que pode ter essa demanda de número de jogos do estilo do seu jogo, o quanto pode influenciar também na sua metodologia de treinos, que é da periodização tática? Assim, eu acredito sinceramente que poder aproximar-me mais este ano daquilo que são as minhas ideias em termos de jogo, porque eu gosto de um jogo de facto agressivo, impressionante, é um jogo de posse, um jogo de domínio, e foi essa também foi uma ilusão ou uma das ilusões, uma das ambições que me trouxeram ao Flamengo. Oi, Vitor, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Flamengo. Queria que você falasse sobre o Gerson, que foi anunciado hoje oficialmente como jogador do clube. E você vai fazer um caminho, a partir do primeiro jogo que você comandar no Maracanã, dezenas de vezes esse ano, e pela uma avenida que vai passar a se chamar Avenida Pelé, ou Rei Pelé. E eu queria saber de você como vai ser, né, dirigir o Flamengo tantas vezes no Maracanã e passar nessa representatividade que é o Pelé para o futebol mundial. Portanto, são duas questões diferentes, não é? Uma sobre o Gerson, um jogador de qualidade, de jogador em que, felizmente, foi possível, depois de um esforço grande do clube, é um jogador que vai acrescentar qualidade, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, alinhados na nossa pretensão, de subir ainda mais o nível competitivo do time, do clube, da equipa, e vai nesse sentido de acrescentar mais, e eu acredito que sim. Feliz por poder contar com ele. Relativamente ao Pelé, assim, são os jogadores do nível, provavelmente o rei provavelmente o melhor jogador de todos os tempos, um jogador que a memória do Pelé vai se eternizar, não tenho dúvidas nenhumas, daqui a muitas gerações ainda se falará nele, vai-se falar dele sempre que se falar de futebol. Desejar-lhe que Deus acolha a sua alma, que lhe dê descanso, que nós precisamos depois de viver uma vida aqui. Esta vida não é fácil, portanto precisamos de descanso, que Deus lhe dê esse descanso e aos meus sentimentos, à família. O futebol, é claro que o mundo do futebol ficou mais pobre, mas ele continuará lá de onde estiver,
e gostará com certeza de ver bom futebol jogado dentro das 4 linhas e assim, é um jogador, os jogadores da dimensão do Pelé serão eternos. A gente agradece, então, ao novo técnico Vitor Pereira, também ao presidente Rodolfo Landim e ao CEO do clube, Reinaldo Belotti, o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Eu vou ficar à disposição aqui dos jornalistas. Muito obrigado a todos. Vamos continuar aqui respondendo as perguntas dos jornalistas, todos eles aqui que cobrem o dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo. E a gente vai ter também um momento aqui dos sócios torcedores que vão tirar foto. O novo técnico Vitor Pereira. O Vitor Pereira que chegou junto, né, com os assistentes técnicos Rui Quinta e Luiz Miguel, com o preparador físico Mário Monteiro, que já passou aqui pelo clube, foi muito vitorioso, né, na era Jorge Jesus, e os analistas Paulo Gomes e Fábio Miguel da Silva Oliveira. Então a gente está vendo aí agora os 3 sócios torcedores que fazem parte do Plano do Nação, que tiveram esse privilégio hoje de estarem aqui no CT Jorge Lau e também para eles tirarem essa foto aí com o nosso novo técnico Vitor Pereira, que tem 54 anos e vai dirigir aí o Clube de Regatas do Flamengo. Então, agora sim, a gente segue na sala de coletiva, Vitorino Sherman, para dar sequência aqui à coletiva de apresentação. Marcos Braz e Bruno Spindel se posicionando para, aí sim, a gente dar prosseguimento aqui às perguntas dos jornalistas. Ligado. Meu tá ligado. Isso aqui já está forçado, é perigoso. Pode passar o microfone aí, Nelson. Vai. Pode ir? Boa tarde, Rodrigo Viga, Jovem Pan. Tudo bem, Spindel? Tudo bem, Braz? Feliz ano novo para vocês e sucesso com felicidade para o Flamengo. Pergunta que eu faço para você, Spindel, e para o Braz. A cronologia dos fatos agora explicada pelo Vitor Pereira, acho que foi importante para desanuviar algumas dúvidas que existiam sobre a saída dele turbulenta do Corinthians e a chegada dele do Flamengo. Pelo que eu pude entender do que ele falou, o compromisso dele estava para se encerrar, ele se acertou com a diretoria do Corinthians e disse que dali ele não passava mais, aquele 1 ano ia ser rigorosamente cumprido, e a posteriori veio a proposta do Flamengo, que acabou, por certa forma, seduzindo, como ele disse, até aliciando ele, por se tratar de um projeto maior do que era do Corinthians. Pelo menos foi isso que eu entendi do que falou o Vitor Pereira. Eu queria que vocês reforçassem mais ou menos essa tese, essa teoria, se foi realmente essa cronologia dos fatos, porque quando a gente ouve o outro lado, é muita mágoa, é muito rancor com um profissional gabaritado, vencedor, que está chegando aqui ao Flamengo, chamado de mentiroso, de traidor, que a história da sogra era, enfim, conto da carochinha. Eu queria que vocês se posicionassem sobre esse assunto, por favor. Bem, em relação... Eu estou muito resfriado, enfim. Em relação a essa sua pergunta, eu não sei, de fato, o que teve, quais foram os compromissos mútuos em relação ao Clube de São Paulo. O que eu posso falar é que quando fizemos o convite ao Vitor, quando nós fizemos a abordagem ao Vitor, a questão que mais o preocupou, com certeza, foi a do problema familiar em questão. Eu acho que dentro desse processo aí também tem o processo de convencimento para ele vir para cá, meu e do Bruno, usando, claro, sempre a grandeza do Flamengo, né? É o que nos possibilita numa negociação, num convite, você, na abordagem, você usar isso. A grandeza o Flamengo sempre teve, mas talvez em outros momentos não se conseguiu expor isso aí. Porque tem a grandeza, tem a parte financeira, eu acho que a gente usou isso no bom sentido
E o que eu posso falar para contribuir com o que ele falou é que, de fato, a questão que mais preocupava ele era a parte do processo familiar ali que ele teria que passar, teria que conversar com os familiares. A gente deu esse tempo a ele, É evidente que a gente deu esse tempo num curtíssimo, eu acho que num tempo até que ele merecia mais tempo, mas a gente não deu isso a ele. Por razões óbvias, a gente precisava fazer uma movimentação rápida e foi isso que aconteceu. Tanto que tivemos que sair do Rio de Janeiro, uma estratégia em que a gente montou para fazer a conclusão dessa contratação. O que eu posso falar também é que jamais, em nenhum momento, a gente tocou o nome do Vitor Pereira enquanto ele trabalhava em outro clube, enquanto ele era técnico de outro clube. Isso pode ter a certeza aí que o Flamengo sempre foi correto e o Flamengo fez o que tinha que fazer nos interesses do Flamengo. E é isso que aconteceu. Bruno. Só reforçando o que o Marcos falou, a conversa iniciou pelo projeto esportivo, então, da parte esportiva, das ambições, da estrutura, da qualidade do elenco, da ambição, que eu acho que assim, o português de Portugal e o nosso aqui do Brasil, a gente entende de forma, quando ele fala ilusionar, aliciar, ele está falando de ambição, de vontade, na nossa linguagem aqui. Então, o convencimento passou muito pela grandeza do Flamengo, pela qualidade do elenco, pela vontade da instituição, desde do presidente Rodolfo Landim, do Marcos Braz, minha, de todos que trabalham aqui no Clube dos Atletas, de lutar para conquistar todos os títulos e de ter essa possibilidade real. Então, do ponto de vista do projeto esportivo, essa ambição acho que o guiou no sentido de vir ao Flamengo, mas desde o primeiro minuto ele deixou muito claro que o que o preocupava era a situação familiar e que ele ia tomar uma decisão embasado no que a família dele colocasse para ele. Então, ele não pôde, inicialmente, apesar do desejo dele vir treinar no Flamengo, não pôde fechar com a gente, e aí precisou de um tempo para que equacionasse a questão familiar, que todos sabem que é uma situação complexa, grave. E aí, depois desse tempo, ele tomou a decisão dele conforme ele explicou. Oi, Marcos, Bruno, um feliz ano para vocês. Aproveitando a oportunidade, queria que vocês dissessem sobre as possibilidades de reforços relacionadas ao goleiro Rossi, ao meio atacante Quinteiro, e se o Vitor, ou vocês já conversaram sobre outras possibilidades relacionadas aí também a lacunas que o Flamengo vai precisar, e a temporada vai ser longa, de grandes competições, muitos jogos, enfim. Bem, depois que o Vitor foi contratado, todas as análises que nós fizemos de jogadores aqui, nós também conversamos, por razões óbvias, com ele. Mesmo quando ele estava em Portugal, a gente ouviu a opinião, dava a nossa opinião, tanto eu como o Bruno. Então, isso aí a gente vem fazendo sistematicamente, com jogadores que a gente conseguiu contratar, com jogadores que a gente não conseguiu contratar, com jogadores que a gente quer contratar. Então, em todos os sentidos, a gente vem conversando com ele. Isso aí sempre foi... Você fez parte do processo aqui. Em relação aos dois jogadores que você perguntou, são dois grandes jogadores. O Rossi era um desejo antigo do Flamengo,
quase do começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Júnior para saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer numa negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional, e isso ficou um pouco em banho-maria, até porque ele tinha o contrato do Rossi, se não me engano, até final de maio de 2023, então naquela época não era possível fazer qualquer tipo de movimentação. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano, não tem absolutamente nada com esses dois jogadores. A gente quando tem um interesse do jogador, a gente vai analisando custo-benefício, a gente analisa até que ponto a gente tem que fazer um determinado exercício, esforço para fazer essa determinada contratação. Só que a gente, até se você fizesse essa pergunta aí do próprio Rossi na semana passada, a partir de ontem é que ele pode assinar qualquer pré-contrato e ainda não tem absolutamente nada. O Flamengo respeita as leis, respeita todas as situações em que a gente pode iniciar uma contratação com um jogador. Mas são dois jogadores que a gente gosta, a gente entende que são jogadores qualificados. Só para completar a questão, assim, a gente entende que você questionou das lacunas, né? Entende que é um elenco muito qualificado, que conquistou 2 títulos de uma grandeza enorme, a terceira Libertadores do Flamengo e a quarta Copa do Brasil, né? E que a gente sempre vai buscar qualificar o elenco, mas quanto mais qualificado o elenco for, mais difícil é essa missão, né? Então, primeiro a gente olhou para dentro, a gente fez a renovação do Felipe, fez a renovação do Davi, conseguimos trazer o Ayrton Lucas em definitivo. Também foi uma negociação longa e difícil para que ele ficasse. A gente é muito grato ao atleta e seu agente pela força que fizeram. Anunciamos o Gerson hoje. De novo, também deixar aqui a nossa gratidão a ele e ao pai, que fizeram todo o esforço do mundo para estar aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Feliz ano novo. Queria perguntar para vocês em relação ao jogador que vai permanecer no Flamengo e outro que não veio, mas que ele deu uma declaração hoje que suscitou dúvidas no torcedor brasileiro, o Cristiano Ronaldo. Ele chegou ao clube lá, ao Al Nassr, e falou que um clube do Brasil, ele teve uma oportunidade no clube do Brasil. Queria saber se vocês consultaram a situação do Cristiano Ronaldo para o Flamengo, diante de todo o espaço que o Flamengo tem no mercado sul-americano hoje em dia. Em relação ao atleta que permanece no Flamengo, saber como é que está a situação do Varela. A gente noticiou a questão do encaminhamento dos 4 anos de continuidade dele no Flamengo para o meio do ano. Isso já está para ser finalizado? Em que estágio se encontra? Obrigado. Sobre o Varela, ele também pode assinar pré-contrato e está bem encaminhado para que isso seja feito e no futuro próximo a gente consiga finalizar para que ele esteja em definitivo no Flamengo. O Varela foi isso. A gente gosta do jogador, um jogador que disputou aí 2, 3 jogos na Copa do Mundo. A gente entende que vai ajudar bastante nesses próximos anos, caso a gente consiga fazer os ritos processuais que a gente precisa fazer ainda. É isso. Em relação ao Cristiano Ronaldo, eu acho que ele já tem um novo clube. Boa sorte a ele. Acho que falar de Cristiano Ronaldo aqui é até uma utopia. Marcos, aqui, queria te perguntar sobre a negociação do Gerson, porque tiveram vários capítulos, né? E em alguns momentos
até a gente tinha a impressão de que estava tudo muito bem encaminhado. Ele veio com todas as malas praticamente, e aí depois, até falamos lá no Catar, você falou para mim que não tinha nada ainda porque estava muito difícil realmente. Queria que você pudesse falar um pouco sobre essa negociação e o quanto também teve de vontade do Vitor Pereira em contar com o Gerson, além também da vontade de vocês como dirigentes, entendendo que o Gerson é uma peça fundamental para essa equipe. Obrigada. A situação do Gerson é uma situação em que eu discordo de um monte de algumas análises, de algumas situações em relação ao Gerson, no seguinte sentido: o Gerson deu certo na Europa. O Gerson fez uma temporada de 11 gols, 10 assistências, contribuiu e muito para o Olympique e para a Champions. Então, assim, quando se faz uma análise de que só porque o jogador ou o atleta não quer ficar lá na Europa é porque não deu certo, eu acho que é uma além de ser rasa, é preconceituosa. O jogador pode querer voltar a jogar no Brasil, num clube em que ele vai se sentir bem, que ele vai ganhar bem também, que vai ganhar em dia, que tem possibilidades enormes de ser campeão. Então, assim, foi isso que aconteceu. Agora, nesse entendimento, o Olympique também tinha o mesmo que eu, que ele tinha dado certo lá. Ele deu certo lá. E por isso que não facilitou em nenhum momento a venda dele, porque eles entendiam que o valor do Gerson seria um valor ainda maior do que eles adquiriram. Por isso, pela sua relação que ele teve, pela sua fase que ele teve lá no Olympique, pela sua trajetória, fez 11 gols, isso não é brincadeira, não é qualquer um. Vocês podem pegar em números lá na França, lá, isso não é qualquer um. Enfim, e por esse sentimento é que os valores em que o Gerson foi posto, se tivesse uma negociação, era muito acima do que eles tinham comprado. Por isso foi não novela, mas foi uma negociação que teve que ter muita paciência, que teve que fazer com muita criatividade. A própria estruturação da nossa proposta, eles não aceitavam, porque eles não queriam mais ter nenhum percentual com o Gerson. Isso aí facilitaria muito se eles ficassem com um percentual por uma futura venda. Então isso aí fez com que o Flamengo tivesse que fazer um empenho maior. Enfim, então quando ele veio para cá, não tinha absolutamente nada, as coisas foram passando, a gente também ficou deixando claro que o Gerson seria importantíssimo para a gente nessa temporada, mas os primeiros 3 meses, o primeiro mês de janeiro, num treinamento, e no final de janeiro, de uma competição, numa final de Supercopa, depois na sequência de um campeonato mundial, que a gente precisa passar de uma semifinal para ir ao encontro possivelmente de um Real Madrid. E depois, na sequência disso aí, uma decisão de Recopa, que também é importante para o Flamengo. O Flamengo, na história do Flamengo, só ganhou um título internacional dentro do Maracanã, dentro do Rio de Janeiro. Então a gente tem a possibilidade de mais uma vez ganhar um título internacional aqui dentro. Então, eles também tinham essas informações todas, e aí foram muito duros. O Bruno foi incansável nessa negociação, a gente fazia papéis diferentes ali, enfim, mas tudo bem, muito bem ajustado, e graças a Deus eu acho que ganhou o Flamengo, deu tudo certo, e agora ele está perto da gente aí. Tomara que ele consiga fazer aqui a grande temporada que ele fez, quando ele fez os 11 gols, as 10 assistências, que ele foi importantíssimo. E só complementando do Vitor, eu e Marcos falávamos constantemente com o Vitor de diversos assuntos. Era bom dia, como está a negociação do Gerson? Bom dia, como está a negociação do Gerson? Depois, próximo assunto. Acho que eu respondi a pergunta se era importante para ele. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Bruno? David Sharp, do Antenados na Jogada. Queria perguntar para vocês, até para esclarecer, em relação à saída do Dorival, porque para ele,
ele achava que ia ficar. E para muita gente também. Né? As informações que a gente tinha era que sim, o Dorival ia ficar por causa dos títulos e tudo mais. Apesar de que o final do trabalho dele foi, digamos assim, bem contestável, né? Criticado pela perda da qualidade do jogo. Aí eu queria saber de vocês, em que momento vocês desistiram de ficar com o Dorival e se avisaram, chegaram a avisar para ele, como é que foi esse desligamento do Dorival? Vamos lá. Primeiro, eu acabei de apresentar um técnico aqui há 10 minutos atrás. Eu fico numa situação desconfortável em falar da saída do Dorival. O que eu posso falar é que quando abordamos o Dorival lá atrás, enquanto ele estava em outro clube, a gente foi sempre muito respeitoso com a gente. O Flamengo foi muito respeitoso, cumprimos absolutamente tudo com ele. É uma pessoa que eu acho que, pelo menos eu aqui dentro do departamento profissional do Flamengo, não tem nada o que falar, só que a gente entendeu que deveria fazer um outro caminho, foi decidido. Eu não vou falar agora de coisas para trás, de pontos para trás, ou de datas, de situações aqui, né, algumas delas que eu não me recordo. Sim, eu entendo a tua pergunta a respeito, mas assim, eu acho que não tem mais sentido falar os técnicos aqui, em que passaram aqui. Eu sou grato a todos. Acho que é só gratidão mesmo, pelo trabalho, pela seriedade, caráter, pelos títulos e que ele faz parte da história do Flamengo. Um ano importante demais e maravilhoso para o clube. Braz, Spindel, muito boa tarde aos senhores. É um prazer imenso estar aqui nessa tarde incrível. Braz, com todo respeito, Spindel, com todo respeito também, uma pergunta que eu acho que mexe com a paixão dos torcedores, né? Os torcedores muitas vezes não conseguem enxergar a complexidade que é por trás das câmeras, né? As negociações, esse universo todo que envolve uma contratação de um treinador, de um jogador. Isso é muito desgastante e delicado. Dentro disso, ou você, Braz, ou o Spindel, um dos dois poderia responder, se possível. Eu lembro que o Duílio Monteiro Alves, lá o presidente do Corinthians, ele comentou que o Flamengo não tinha nada a ver com a decisão do Vitor Pereira. O Flamengo apenas estava fazendo o trabalho dele, né, e contratando um treinador que o Flamengo acha que tem que contratar e deve contratar. Existe, Braz, entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, dentro desse universo de diretorias, né, alguma rusga, coisa do tipo? Não. Só para colocar uma pedra em cima desse assunto que é importante lá para eles e importante também para os profissionais que desejam saber. Eu, por exemplo, preciso saber disso aí. Até da forma respeitosa que o Flamengo entrou na negociação com o Vitor Pereira, eu posso te afirmar que não poderia ter nenhum desconforto em relação a isso. Eu julgo que tem uma boa relação as diretorias, e há um tempo atrás, da mesma maneira em que quando eu digo o Flamengo, fizemos uma análise em relação a se poderia vir o Vitor Pereira para cá, há um tempo atrás eles fizeram em relação ao Jorge Jesus. E em nenhum momento você viu qualquer pessoa da diretoria questionar isso aí. Eu acho que é do jogo, eu acho que amanhã você pode ter algum jogador ou pode ter algum treinador que possa fazer uma grande carreira no Corinthians. Eu acho que isso aí não tem absolutamente problema nenhum. E também eu não vi aí eu estou falando em relação à sua pergunta. Eu acho que o presidente do Duílio, ele falou de uma forma muito respeitosa e é o mesmo respeito que eu falo aqui em relação a ele. Braz, Spindel, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Braz e Spindel também, né? O torcedor não tem jeito. Começou o ano, janela de transferências, fica naquela expectativa, e você chegou no final do ano, para o meio para o final do ano, a dar uma entrevista e falou que se o Flamengo conquistasse a Libertadores, fosse jogar o Mundial, teria aí um reforço, que o que você disse
se não me engano, foi de nível mundial. Queria que você falasse sobre isso, se esse reforço ainda vem, se você se referia a um nome como Gerson, por exemplo. E queria que você falasse também, vocês dois, se possível, o que vocês sabem já sobre o Mundial de Clubes, que vai ser disputado no Marrocos. O torcedor está muito ilusionado com essa competição, mas ainda não tem... falta menos de um mês para começar e não tem nenhuma informação de qual cidade vai ser, onde vai ser semifinal, enfim. Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Eu posso, até para esclarecer, para não deixar a pergunta sem resposta, você usou exatamente o mesmo verbo em que eu usei na entrevista. O que eu falei, o que eu deixei claro, é que em função do Mundial de seleções serem em novembro, dezembro, o campeonato mundial de clubes seria um pouco mais na frente. Seria em fevereiro. A gente, na época, eu não me lembro se já tinha definido como fevereiro, mas a gente saberia que teria as janelas abertas para contratações. Que isso, em outros momentos, a gente não tinha essa possibilidade. Momento até que o Palmeiras teve ano passado, quando disputou, e que as janelas estavam abertas. Inclusive, eu falei do Atlético Paranaense, que era o time que jogava contra a gente. A gente vem incansavelmente procurando, tentando ajustar outras grandes contratações. É o nosso dever aqui. Agora, juntam isso como questões políticas. O que eu falei exatamente foi isso aí. É que como a janela estava aberta, a gente teria a possibilidade de... E a gente vem tentando, a gente vem chegando. Para mim, eu acho que o Gerson é uma grande contratação. O esforço que o Flamengo fez... É o que eu falo. Eu acho que tem também um pouco de preconceito em relação a isso. O esforço que o Flamengo fez nessa negociação do Gerson foi um esforço enorme de todas as partes, inclusive do atleta, do procurador do jogador, que é o pai, do presidente Rodolfo Landim, de todas as pessoas envolvidas nesse processo, que é um jogador que, para mim, ele volta ainda mais forte, ainda falta mais qualificado do que foi, porque pela experiência de jogar uma Champions, de experiência de jogar um campeonato francês. Então é isso, eu acho que é só para deixar claro em relação a isso aí. Deixa eu aproveitar só para fazer um agradecimento especial ao departamento jurídico. Acho que faz parte do mundo do futebol, mas essa negociação foi concluída dia 31, e aí a gente virou dia 31, 1º e 2 aí rodando documentação para fechar. Então... E a gente estava o tempo todo, a gente estava com medo dessa negociação, a gente estava com muito mesmo. Às vezes acham que a gente trava a negociação ou para passar no momento certo, para falar que é do Natal, que é do Réveillon. Não foi uma negociação muito dura. Os franceses foram cordiais, mas duros também, em relação aos números. Enfim, e você pode ter a certeza que eu não queria ter acordado, eu e o Bruno, acordamos 3, 4 horas da manhã do dia 31, até porque, por razões óbvias, a gente ia ficar até mais tarde nesse dia, né? Então, a gente acordar 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, por causa do fuso horário, para que isso aí a gente conseguisse enterrar. Então, assim, podem ter a certeza que a gente trabalhou bastante para essa negociação sair. Só uma coisinha sobre o Mundial. Você tem informação de você ser final? Então, a gente já tem... 7 e 11. 7 e 11. A gente já tem, obviamente, todos os regulamentos, regra de inscrição, etc. A gente tem a previsão que seja no Tanger e Rabat, né, semifinal, e espero que a gente esteja na final. Vamos fazer todo o esforço para estar lá em Rabat, dia 11, mas ainda não está confirmado. Eu acho que o chaveamento e também a confirmação das cidades, logística, deve sair ali até meados de janeiro. A nossa ideia é sair... porque precisa dos ajustes, tem trocas lá da FIFA. Nossa ideia é sair aqui no dia 2 de fevereiro, à noite. Penúltima pergunta. Boa tarde, Braz.
Spindel, boa tarde a todos. Eu queria saber, eu sei que vocês já falaram bastante sobre o Bruno Vilafranca do Coluna do Fla. Eu sei que vocês já falaram bastante sobre essa negociação do Gerson, mas eu queria saber de vocês, né, e o Bruno explicou bem aí, que dormia e acordava pensando nessa negociação. Para vocês, qual foi o ponto em que vocês perceberam? Viramos o jogo, agora ele vem, foi o aumento, né, do que o Flamengo propôs aos franceses, foram eles que afrouxaram porque o treinador não vinha utilizando o Gerson e eles entenderam que era melhor fazer a negociação. Para vocês, em que ponto esse jogo virou a favor do Flamengo? Obrigado. Olha, a gente estava até brincando ali que foi um parto de 12 meses, né? Assim, foi uma negociação longa, duríssima. De fato, várias vezes a gente achou que não ia ser possível pela distância dos valores e pela distância de conceitos que o Marcos colocou aqui, porque o Gerson foi para a Europa, foi muito bem no Olympique. O Olympique foi segundo colocado no campeonato francês, classificou para a Champions, isso dá direito a uma premiação maior do que qualquer premiação que a gente lida aqui na América do Sul. O Gerson foi um dos principais atletas do elenco, 11 gols, 10 assistências, e em nenhum caso que o jogador da idade dele dá certo, o clube aceita transferir por um valor menor do que pagou. Então, e a gente compreendia, mas acho que tanto o nosso desejo, persistência do presidente, do Marcos, minha, o desejo do Mister e o posicionamento do Gerson e do pai dele, que em nenhum momento, a partir do instante em que o Olympique decidiu que aceitava transferir o atleta, em nenhum momento eles quiseram ouvir qualquer proposta de qualquer outro clube. Então, isso foi fundamental. A decisão do Olympique de transferir o atleta, e o atleta, ok, desde que seja o Flamengo, senão, obviamente, ele poderia cumprir o contrato lá no Olympique. Esse posicionamento deles foi fundamental, e aí depois a persistência do Marcos, minha, de negociar, de encontrar as soluções, e assim, de fato, foi na última semana ali, acho que do dia de quinta-feira para frente, ali que a gente ficou realmente mais otimista. Sempre uma negociação desse tamanho, ela pode, na redação da minuta de contrato, pode ter alguma coisa que não foi discutida e a negociação volta toda atrás e não acontece, mas a partir de quinta-feira ela só não ia ocorrer assim se fosse uma atitude muito intransigente, porque o desejo das partes estava muito claro e dali ela já ficou muito próxima. E esse momento em que o Bruno acabou de falar aí, em que o Olympique decide vender de qualquer maneira, e o Gerson e o procurador se colocam, ou colocam para o clube, que só querem vir para o Flamengo, isso tem que ser colocado de uma maneira com muita calma, de uma maneira com muito cuidado, para não dar uma conotação de que o Flamengo estaria se apropriando disso, se beneficiando disso. Então a gente deixava bem claro para o Olympique que a gente não queria esse benefício. Quando eu falo nesse benefício, a gente simplesmente não conseguia aumentar ainda mais a proposta. O Flamengo, com toda a grandeza, a gente tem a moeda contra, a gente está no continente sul-americano, enfim, a parte financeira chega uma hora que ela também, por mais que a gente queira, a gente não consegue acompanhar outros clubes na Europa. E aí, quando o empresário, o jogador fala, só saio para o Flamengo, eles botam uma responsabilidade maior ainda na gente para que a gente possa fazer o maior situação possível e explicar
meio que até didaticamente, o porquê que a gente não pode pagar mais. Enfim, eu acho que foi um final muito feliz, muito legal, em que a gente está muito satisfeito. E aí deixar também um agradecimento ao diretor e ao presidente do Olympique por esse aspecto que o Marcos falou. Foi uma negociação dura, justa, transparente de todas as partes, e que eu acho que ela foi muito clara e limpa, e o Olympique tem certeza de que o Flamengo foi claro, limpo, honesto e que chegou no seu limite que poderia fazer de esforço financeiro para o Gerson estar aqui no clube. Braz, aqui, boa tarde. Hein, Braz, após a Copa do Mundo, se mudou o comando técnico da seleção brasileira e o seu nome vinha sendo muito especulado para ir para a CBF. O presidente Edinaldo meio que jogou um pano e falou que só ia resolver em janeiro. Queria saber, já chegou um convite para você ir para a CBF? E caso chegue, qual vai ser a sua decisão? Você pretende continuar no Flamengo ou deixa o Flamengo e vai para a CBF? Como é que está isso? Eu nunca nem pensei nessa possibilidade. O que eu acompanhei foi em mídia social, e que de fato saíram em alguns lugares, mas eu nunca pensei nisso. Não vou falar, e nem falei na época, que eu achei que na época falar sobre esse assunto era inoportuno e não seria correto com os profissionais da época lá, mas eu nunca pensei nisso. Não vou falar de inalação. É evidente que CBF, seleção brasileira é uma grandeza enorme, mas nunca tive nenhum, para deixar claro aqui, nunca tive nenhum convite, não tem absolutamente nada, mas lógico, a gente fica feliz do nome ser lembrado sempre que seja uma ocasião como essa. Muito obrigado, gente. Obrigada, Marcos Braz, Bruno Spindel, obrigada a todos pela presença, e só confirmando então, o Gerson, que foi anunciado nesta terça-feira, Vitor Pereira devidamente também apresentado oficialmente aqui no CT Jorge Lau, e a partir das 9 horas da noite a nossa repórter Julie Santos traz todas as notícias da atividade desta terça-feira na Flá TV. Então, fiquem ligados. Flá TV é mais Flamengo para você. No FlaApp, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio-torcedor, Flá TV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No FlaApp, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso à Flá TV+, à Flá TV e à loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Baixe agora o aplicativo oficial do Mengão na loja virtual no seu celular.